A terça-feira começa com um tempo ainda bastante instável no Rio Grande do Sul, enquanto grande parte do interior do Brasil continua sob a influência do ar seco. O principal destaque continua sendo o estado gaúcho, onde o avanço de uma nova frente fria, associada a uma área de baixa pressão no interior do continente, e aos jatos de baixos níveis, mantém o risco de chuva forte, temporais, granizo e rajadas de vento de até 90 km por hora no estado gaúcho. Enquanto isso, uma massa de ar seco mantém o tempo firme em grande parte do interior do Brasil, favorecendo tardes quentes e baixa umidade do ar. E em áreas de São Paulo, Rio e sul de Minas, a mudança no tempo deve ocorrer a partir de quinta, com o avanço da frente fria. A terça-feira continua sendo de atenção e alerta no Rio Grande do Sul. Desde cedo, a chuva ocorre entre a faixa oeste, litoral e centro-sul do estado, com pancadas moderadas a fortes, trovoadas e temporais em alguns pontos. Há risco de acumulados elevados, rajadas de vento de até 90 km por hora, queda de granizo e descargas elétricas, principalmente no centro-sul gaúcho, incluindo também a região metropolitana de Porto Alegre. Ao longo do dia, as instabilidades avançam para a metade norte do estado e voltam a ganhar força no oeste, Missões, Campanha, Vales, Costa Doce e litoral. E também há chance de tornado no Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina, a chuva ocorre de maneira mais isolada nesta terça, principalmente em áreas próximas à divisa com o estado gaúcho. No Rio Grande do Sul, a previsão indica uma sequência de chuva forte ao longo desta última semana de julho, até o dia 2 de agosto. O cenário preocupa, porque muitas áreas ainda têm o solo encharcado e rios com níveis elevados, devido às chuvas dos últimos dias, principalmente na região dos vales. Em alguns pontos, os acumulados podem ultrapassar os 200 milímetros ao longo dos próximos 7 dias, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, transbordamento de rios e novos transtornos, inclusive na região metropolitana de Porto Alegre. Por isso, é fundamental acompanhar diariamente os alertas da Defesa Civil e evitar áreas sujeitas a alagamentos durante os períodos de chuva mais intensa. Já no Paraná, o tempo continua firme durante toda a terça-feira, e a tendência é que, com o avanço da frente fria, as pancadas de chuva também ocorram em demais áreas da região sul do país. No norte, o calor e a elevada umidade continuam favorecendo pancadas de chuva, principalmente em Roraima, faixa norte do Amazonas, áreas do Amapá, litoral e nordeste do Pará. No Acre, oeste e sul do Amazonas, noroeste e sudoeste do Pará e demais áreas do Amapá, chove de maneira mais fraca, enquanto em Rondônia, Tocantins e em grande parte do Pará, o tempo segue firme, com calor e baixa umidade do ar. No sudeste e centro-oeste do país, a massa de ar seco continua predominando. O tempo segue firme em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás e em grande parte de Mato Grosso, com predomínio de sol e temperaturas em elevação durante a tarde. Apenas o extremo norte e noroeste mato-grossense podem registrar pancadas isoladas de chuva. E no nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea. Entre o litoral da Bahia e a região de Natal, a previsão de chuva fraca moderada ao longo do dia. E também pode chover de maneira mais fraca na faixa litorânea do Maranhão, Piauí e Ceará, enquanto o interior permanece com tempo firme e quente. Outro destaque também desta terça é o ar seco no interior do país. A umidade do ar continua em níveis de atenção entre o norte de São Paulo, grande parte de Minas, Goiás, Distrito Federal, parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Tocantins e interior do Nordeste, com destaque para a metade norte de Goiás, Distrito Federal, Noroeste Mineiro e Tocantins, onde os índices podem ficar entre 12% e 20%, indicando uma situação de alerta. Este cenário favorece o risco de queimadas e também exige a atenção com a hidratação e a saúde. Em Porto Alegre, terça-feira com tempo instável na capital gaúcha. Chove de maneira moderada a forte ao longo do dia, alerta para temporais, acumulados elevados de chuva e chance de transtornos. E a máxima pode chegar até os 21 graus. Em Salvador, também há previsão de chuva, porém de maneira fraca a moderada e pontualmente mais forte, com máxima de até 30 graus. Já no Rio de Janeiro, o tempo segue firme, com predomínio de sol e calor de até 33 graus. Em Belo Horizonte e em São Paulo, máximas de até 28 e 29 graus, e de até 30 em Recife e em Vitória. Ao longo desta semana, continue acompanhando a previsão do tempo. Se você estiver no estado gaúcho, redobre a atenção aos alertas para chuva forte e temporais. Já nas áreas onde o tempo seco predomina, mantenha hidratação, evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes e fique atento aos baixos índices de umidade. Você acompanha... Boa noite, Luzerna. Boa noite a toda a região. Hoje o jornalismo do Portal William está em mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Luzerna. Estou com meu amigo Jonas e ele vai estar falando, pessoal, de um pouco do resumo, né? Como que foi a sessão. Então, Jonas, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, William. Boa noite a todos os ouvintes do Portal William. Então, William, quero agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer que é muito importante ter o espaço onde a gente pode estar levando os acontecimentos da Câmara aqui para a população de Luzerna. Então, essa noite foi uma sessão bastante tranquila, né? Nós tivemos aí a indicação número
036, da vereadora Helena Terezinha Risdoff, do MDB, né, onde ela pede o projeto de edificação de calçadas contra o muro no trecho da Avenida Caetano Natal Branco. Então, é uma indicação bastante importante. Tivemos também aqui a indicação número 033, do vereador Danilo Trevisan, né, isenção da IPTU para terrenos utilizados com estacionamento público. Também uma educação bastante importante. Tivemos também a indicação número 035, né? Essa indicação do vereador Alexandre Signori, né? Estudo de viabilidade técnica, econômica e jurídica para a abertura do processo licitatório destinado à concessão de uso de bem público visando a instalação de operação e manutenção de estação de recarga de veículos elétricos. Então é uma indicação bastante importante sobre recarga de veículos elétricos aqui no nosso município, tendo em vista que quase todos os municípios da região já fizeram a instalação desse aparelho onde vai atender os veículos elétricos. Tivemos também nessa noite a indicação número 034 de 2026, do vereador Matheus Raiva, né, onde ele solicita estudo de viabilidade para a implantação de sistema de reconhecimentos faciais. Boa noite a toda a região. Hoje o jornalismo do Portal William está aqui na Câmara de Vereadores de Luzerna. Estou com meu amigo vereador Alexandre. Ele vai estar falando um pouquinho, né, de uma indicação, né, e foi aprovada na Câmara, né, Alexandre? Então, queria que você falasse, então, um pouquinho. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, William. Boa noite aos amigos do Portal William. Isso, a minha sugestão hoje, através da indicação, foi que o município faça um estudo para a instalação do primeiro eletroposto do município público no município de Luzerna. Esse eletroposto serviria para abastecer os carros elétricos e híbridos que nós já temos no nosso município. A gente acha que não tem carro elétrico aqui, mas segundo uma pesquisa que eu fiz do Senatran, Luzerna já tem emplacado cerca de 70 carros entre elétricos e híbridos. E nós não temos nenhum ponto de recarga desses veículos. Joaçaba, por exemplo, que é aqui nossa vizinha, já tem 3 eletropostos e nós não temos nenhum. Então a minha sugestão é que se faça um estudo para a instalação do primeiro eletroposto público, né, no município, e que seja um ponto bem estratégico, ou aqui em frente à prefeitura ou na futura praça aí na antiga rodoviária, que seria também um ponto bem legal para isso. Boa noite a toda a região. Estou com meu amigo Matheus. Ele vai estar falando de foi aprovado até na sessão de hoje, da câmera facial para reconhecimento para os alunos. Muito importante isso, né, Matheus? Então, boa noite, seja bem-vindo. Então, boa noite, William, boa noite a todos os ouvintes. Então, a minha indicação é estudo de viabilidade para a contratação, né, de câmeras de reconhecimento facial em todas as unidades escolares municipais aqui do Luzerna. Essa câmera, o que ela vai fazer nesse programa? O aluno adentra o ambiente escolar, os pais recebem automaticamente uma mensagem no WhatsApp com a foto do filho adentrando a unidade escolar. Então a gente precisa que o município estude a viabilidade disso, é uma questão de segurança, também uma questão de otimização, né, da hora do professor na sala de aula, porque a chamada pode ser incluída nesse programa, então a chamada seja automática. Então o aluno adentrou a unidade escolar, ele vai participar das aulas, o professor não precisa perder aí 5, 7 minutos por aula para fazer a chamada, né? Então vai conseguir estar lecionando uma maior quantidade de conteúdo, né? Somado, isso 5 minutos num dia, mas no ano inteiro quantas horas, né, isso vai representar. E também a questão da alimentação escolar, né? As pessoas que preparam a alimentação já têm conhecimento de quantos alunos tem na unidade escolar, né? No início da manhã, no início da tarde, e consequentemente com isso eles conseguem estar direcionando a quantidade exata, né, ou aproximada mais possível, né, da alimentação, e evitando o desperdício aí com a alimentação e de, né, produtos que tenham que ser descartados após o processamento.